Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. Seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. No dia 16. Foi no dia 16, eu acho. No dia 16 de dezembro, quem pediu o meu monitoramento foi... O Major de Oliveira. Major de Oliveira. Isso. E o senhor fez como? Eu perguntei para o coronel Câmara. As 2 vezes que pediram para saber qual a localização. E o segundo monitoramento foi em que dia, o senhor se recorda? Já foi final do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o coronel Câmara fez da professora, onde estava a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, o presidente, o senhor também passou para o coronel Câmara. Sim, senhor. O resto foi concedido no habeas corpus. O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou em documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu vi o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Né, que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso... Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar, quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento, né, que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz... Sim, senhor. Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos.
que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, né, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, do estado de sítio de defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foram os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano. O Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio do Alvorada. Na sequência houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7, a reunião do dia 7 de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Eu acho que teve mais uma depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só operava, só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. Nessa reunião do dia 7, o senhor, depois da reunião que houve com os comandantes e o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, o senhor logo após conversou com o general Freire Gomes, então comandante do Exército? Sim, senhor. Praticamente eu chegava muito cedo no Alvorada e saía muito tarde, 10h30, 11 horas, praticamente todo dia. Principalmente nesse período, foi um período muito conturbado, né, até pelo problema de saúde do presidente. E o general Freire Gomes, ele estava muito preocupado, né, de se tomar alguma atitude sem ser ele consultado ou de alguma forma poder intervir. Então, várias vezes ele pedia para ir, quando eu saísse do Alvorada, para ir conversar com ele. Né, ou se ele tinha alguma informação, ele me ligava, falaram que fulano foi aí. Então, eu saía, e como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele, às vezes 11h30, meia-noite, né, para conversar com ele sobre o que estava acontecendo nesse período no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. O senhor aqui diz que o general Freire Gomes relatou ao senhor o conteúdo do que conversavam, que o ex-presidente apresentou o documento aos generais com o intuito de entender a reação dos comandantes das forças em relação ao seu conteúdo. Qual foi a reação que o general Freire Gomes narrou ao senhor e o senhor narrou à Polícia Federal em relação ao almirante Garnier? Que o general Freire Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército. Né? Então, o general Freire Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né, nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que já estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou o que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto, ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, ele não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior ele já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não, de certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. Alguém mais participou dessa reunião do dia 7? Não, senhor. Não, senhor. Só os 3 comandantes de força mesmo. Nessas reuniões, o então ministro da Justiça, o de réu Anderson Gustavo Torres, participou de alguma dando assessoramento jurídico? Não, senhor. Eu lembro do ministro Anderson Torres uma vez só na Alvorada, nesse período de 8 semanas pós-eleitoral. Ele quase não foi lá. Foi uma vez ou 2 no máximo. Mas não para tratar desse assunto? Não para reunião. O senhor também aqui afirma que o ex-presidente teve várias reuniões com os generais
que o ex-presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas. Esse pessoal seriam as pessoas em frente aos quartéis do Exército? Sim, senhor, os manifestantes. Os manifestantes. E também é que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha certeza que encontraria uma fraude nas urnas eletrônicas e, por isso, precisava de um clamor popular para reverter a narrativa, que o ex-presidente estava trabalhando com duas hipóteses. A primeira seria encontrar uma fraude nas eleições e a outra, por meio do grupo radical, encontrar uma forma de convencer as Forças Armadas a aderir a um golpe de Estado. O senhor confirma essas declarações? Sim, senhor. Não era algo tão explícito assim, né? Tanto que eu comentei que foi a minha visão dos fatos, do que estava acontecendo, né? Sempre se teve a ideia que pudesse, até o final do mandato, aparecer uma fraude real nas urnas. Tanto que em todas as minhas mensagens que foram, né, abertas aí por parte da investigação, todas elas eu falo que não foi encontrado nenhuma fraude, que tudo ficou no campo da estatística, que de certa forma não ia acontecer nada. Até porque não tinha apoio dos comandantes militares e não tinha subsídio de ter encontrado uma fraude ou algo que pudesse ser o estopim de algo. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que aparecia eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores, para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Completando aqui uma questão anterior, que o senhor disse que o então presidente Jair Bolsonaro não queria que o pessoal saísse das ruas, quem era o elo de ligação entre os manifestantes que estavam à frente dos quartéis, ou do quartel aqui no comando militar do Planalto, e o ex-presidente? Quem era o elo? Quem exercia essa função? O presidente, desde que ele perdeu as eleições, ele ficou muito recluso, né? As agendas oficiais quase não tiveram mais, e quem tinha esse contato externo, que todo dia passava pela manhã para atualizar o presidente o que estava acontecendo, era o general Braga Neto. Aqui, em relação a um outro depoimento, também no mesmo dia 28/8, o depoimento 35784558, em relação ao denominado gabinete do ódio, o senhor afirma o seguinte: indagado sobre ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, identificados nas investigações, os ataques encaminhados por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente. Indagado se quem manuseava o celular era o próprio presidente, respondeu que sim. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Nas mídias sociais, particularmente o Facebook, que ele operava, e o WhatsApp dele era ele que operava. Também, aqui em relação ao ataque às urnas eletrônicas, à desinformação, o senhor diz nesse depoimento, abre aspas, que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Então, o senhor diz que sobre os hackers e ataque às urnas, o único hacker que esteve com o ex-presidente foi Walter Delgatti, que no referido encontro, o colaborador chegou depois da chegada de Delgatti no Palácio do Alvorada, que a deputada Carla Zambelli marcou a reunião entre o presidente da República e Delgatti, diretamente com Jair Bolsonaro, que a reunião ocorreu no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda disso? Sim, senhor. Foi na hora do café da manhã, se eu não estou enganado. E como foi essa reunião? Na verdade, eu cheguei depois, né? Eles chegaram bem cedo, né? E o hacker, né, ele estava levantando as hipóteses, os detalhes técnicos eu não sei, né, de como poderia ter sido feita a fraude e como se poderia descobrir que essa fraude, né? E aí, no final da reunião, o presidente pediu, né, para o general Paulo Sérgio receber esse hacker com a Carla Zambelli, né? O presidente ligou para o general? Eu acho, você recorda? Eu acho, não sei se foi através de mim, não, acho que pediu, ou o próprio coronel Câmara, que estava lá, que fez essa interlocução,
Agora, quem fez a interlocução, realmente eu não me lembro. Se foi o próprio presidente, eu ou até o coronel Câmara. E o presidente, então, pediu, aqui no depoimento o senhor disse que é o coronel Câmara que teria levado, Isso. para o ministro da Defesa, o réu Paulo Sérgio, receber o hacker Delgatti para verificar a vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. Houve essa reunião no Ministério da Defesa? O senhor sabe se houve essa reunião? Não houve a reunião. Eu só creio que não foi com o general Paulo Sérgio. Eu acho que foi com o general que era logo abaixo dele que estava cuidando dessa parte das urnas.